Um estupro coletivo planejado contra 5 mulheres em uma festa de aniversário resultou na morte de 2 delas, na madrugada do dia 12 de fevereiro de 2012, em Queimadas, no Agreste do Paraíba. O crime causou indignação nacional e ficou conhecido como Barbárie de Queimadas. O mentor da ação, Eduardo dos Santos Pereira, condenado a 108 anos de prisão, está foragido desde 2020, após fugir do presídio pela porta lateral. O crime bárbaro, sem precedentes, chocou e revoltou principalmente os moradores da cidade de 44 mil habitantes no interior da Paraíba. No segundo episódio da nova fase do programa Linha Direta, Pedro Bial relembra o episódio em que a festa foi interrompida quando um grupo de homens encapuzados entrou anunciando o assalto. Foi uma noite de terror, que terminou com agressões e estupro coletivo contra as 5 mulheres. 2 delas morreram. As investigações concluíram que o grupo, liderado pelo anfitrião, simulou o assalto e tinha tudo planejado. O caso, no entanto, ainda não teve um desfecho, porque um dos envolvidos está foragido. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No dia 12 de fevereiro de 2012, um caso no município de Queimadas, localizado no Agreste da Paraíba, chocou a população local com uma intervenção criminosa em série. A chamada Barbárie de Queimadas ocorreu quando 9 rapazes, sendo 3 menores de idade, organizaram uma festa falsa para cometer um estupro coletivo contra as garotas do evento. Todos os abusadores eram conhecidos das vítimas regionalmente, com 2 irmãos sendo apontados como mentores da ação que resultou em violência sexual contra 5 mulheres. Os 2 irmãos, identificados como Luciano e Eduardo dos Santos, armaram a ocasião de forma a presentear as mulheres para o mais novo, que realmente fazia aniversário, e forjaram um assalto para imobilizá-las. No evento, as moças foram amarradas com lacres do tipo enforca-gato, sendo amordaçadas e tendo os olhos vendados enquanto os abusos eram realizados pelo grupo. Se rebatendo, implorando por socorro, 2 delas conseguiram entrar em luta corporal com os agressores, de forma a identificar os rapazes. Acabaram sendo mortas ainda no local. No dia da festa, 11 de fevereiro, um sábado, a professora Isabela Pajussara, de 27 anos, compartilhou em suas redes sociais uma música Oração de São Jorge, que diz: "Eu andarei vestido com as armas de Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo os olhos, não me vejam, e nem em pensamento possam me fazer mal." Conforme a irmã dela, Isânia Pajussara, disse, talvez a professora estivesse sentindo de alguma forma a necessidade de uma proteção divina. Já a recepcionista Michele Domingos, de 29 anos, antes de ir para a festa, foi à igreja com a irmã mais nova de Isabela, que, segundo a delegada do caso, Cassandra Duarte, seria o alvo inicial do estupro coletivo planejado. As 5 mulheres não imaginavam que seriam as vítimas dos homens que chamavam de amigos. Conforme as investigações, os abusos foram planejados pelos irmãos Luciano e Eduardo dos Santos Pereira, que teriam convidado outros homens para abusar sexualmente das convidadas na festa de aniversário de Luciano. Segundo informações contidas no processo, o crime seria um presente para o aniversariante. Na casa estavam 7 mulheres, 9 homens e 3 adolescentes. Eduardo e Luciano organizaram a festa, convidaram as vítimas para o evento e se dirigiram ao mercado para comprar cordas e lacres do tipo enforca-gato, com o objetivo de amarrar as vítimas e forçar relações sexuais.
Para realizar o estupro coletivo, por volta da meia-noite, Eduardo e Luciano forjaram um assalto e entraram encapuzados na residência durante a festa, com os 3 adolescentes e mais 5 dos homens que estavam no local. Os envolvidos nos abusos combinaram que durante a festa de aniversário, 3 deles apagariam o sistema de energia e invadiriam a casa com máscaras de carnaval, se passando por assaltantes para poder render as vítimas, e depois que elas fossem amarradas e vendadas, todos iriam estrupá-las. Os outros 2 homens que estavam na festa foram vítimas, e as esposas deles estão entre as 5 abusadas. As 2 mulheres que estavam na residência e não foram alvo do estupro coletivo são justamente as esposas de Eduardo e Luciano. Enquanto era estuprada, Isabela teria se debatido e conseguido identificar Eduardo como um dos estupradores. Em depoimento, um dos suspeitos revelou os pedidos da vítima, que reconheceu o agressor e pediu para não ser estuprada. Tanto que eu fiz por você, não faça isso não, pare, minha mãe não aguenta isso não. A partir daquele momento, os abusos foram interrompidos e os homens fugiram de carro, levando Isabela Pajussara e Michele Domingos, que também estava no quarto no momento e, portanto, teria ouvido a fala da amiga reconhecendo o estuprador. Michele chegou a pular do carro em movimento, mas recebeu 4 tiros, sendo 2 na cabeça, em frente à igreja matriz no centro de Queimadas, mesma igreja onde participou da missa na noite anterior. Ela ainda foi levada ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Já Isabela foi encontrada com uma meia dentro da boca na estrada que liga Queimadas a Fagundes, dentro do carro usado na fuga dos criminosos. Ela foi atingida por 3 disparos. A família de Isabela conta que ficou sabendo do suposto assalto quando a irmã mais nova, que também estava na festa, chegou aflita contando o que havia acabado de acontecer e que os criminosos teriam levado Isabela e Michele. As buscas foram iniciadas, mas logo os familiares começaram a desconfiar dos envolvidos, pois teriam percebido uma frieza quando o dono da festa foi dar queixa do assalto na delegacia. A polícia começou a desconfiar da reação dele. Como é que um crime tão bárbaro que aconteceu na sua residência durante o aniversário de um irmão seu, meia hora depois você está sorrindo? Questionou o delegado regional André Luiz Rabeiro de Vasconcelos. Um dos suspeitos, de 28 anos, chegou a ir ao velório de Isabela, onde foi preso. Depois daquele dia, os familiares das vítimas iniciaram uma grande batalha por justiça enquanto buscavam lidar com o luto. A mãe de Isabela, inclusive, entrou em depressão e passou 8 anos em sofrimento profundo, com dificuldades para sair de casa até quando morreu em 2020. A barbárie de Queimadas interrompeu as vidas de 2 mulheres que eram profissionais, filhas, irmãs e amigas. Isabela Pajussara, de 27 anos, em poucos dias seria empossada em um concurso público que teria sido aprovado em primeiro lugar. Familiares relatam que a professora de química dividia seu tempo e rotina diária entre lecionar, estudar para concursos, cuidar da família, estar entre amigos e se cuidar, pois era muito vaidosa. Já Michele Domingos era recepcionista. Com 29 anos, era a mais velha de 6 irmãos e, além de ajudar nas contas, era consultada sobre as decisões da família, pois, conforme a mãe dela, Maria José Domingos, era uma pessoa que sabia resolver as coisas. Ela era a primogênita da família, sendo a primeira filha da sua mãe, primeira neta dos avós e primeira sobrinha dos seus tios. Ela me ajudava muito com os irmãos e até eles obedeciam ela. Era uma pessoa forte, determinada, estava sempre me ajudando nas coisas de casa, na família, na educação dos irmãos, relembra a mãe. Michele tinha muitos amigos na cidade e era muito querida pela família. A mãe relata que até hoje, sempre que algum assunto familiar precisa ser resolvido, falta a opinião da filha. Depois do crime, Maria José passou a evitar ir às feiras aos sábados, pois costumava fazer isso na companhia da filha. As 2 também adoravam preparar almoços especiais nos fins de semana. Apesar de tentar seguir em frente, o vazio da presença de Michele permanece até hoje. O almoço de domingo era com ela, inclusive passei uns dias sem nem conseguir chegar na cozinha no final de semana, porque era o mesmo que estava vendo ela. Aos poucos, a gente vai se acostumando, né? Botando as coisas no lugar, colocando as coisas devagarinho no lugar, recolocando os tijolinhos, disse a mãe. Em 2014, Eduardo dos Santos Pereira foi condenado a 108 anos de prisão.
Ele foi considerado culpado por 2 homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de arma, além dos 5 estupros. Por estes crimes, ele foi condenado a 106 anos e 4 meses de reclusão. Além disso, ele recebeu uma pena de 1 ano e 10 meses de detenção pelo crime de lesão corporal de um dos adolescentes envolvidos no crime. Luciano dos Santos Pereira, irmão de Eduardo, foi condenado a 44 anos de prisão. Ele é o único que segue em regime fechado. Jacó Souza foi sentenciado a 30 anos de reclusão por estuprar 2 mulheres e participar no abuso das outras 3 vítimas. Ele foi assassinado quando voltou à cidade do crime, depois de ter direito à liberdade condicional. Diego Rego Domingues foi liberado para cumprir a pena de 26 anos e 6 meses no regime semiaberto na penitenciária de segurança média de Mangabeira, em João Pessoa. Fernando de França Silva Júnior, o vulgo Papadinha, foi condenado a 30 anos de prisão. Noah Barbosa Casimiro deve cumprir 27 anos de reclusão pela violência sexual praticada contra uma vítima em participação no estupro das 4 demais. Já José Jardel Souza Araújo foi condenado a 27 anos. Eduardo fugiu da penitenciária de segurança máxima Dr. Romeu Gonçalves de Abrantes de João Pessoa, conhecido como PB1, no dia 17 de novembro de 2020. No momento da fuga, 4 policiais penais faziam a segurança do setor. Foram encaminhados à central de polícia para prestar esclarecimentos. Um deles foi autuado por facilitação culposa e em seguida liberado. Todos os outros envolvidos foram condenados com penas que chegam a 30 anos, mas obtiveram regime semiaberto ou liberdade condicional. Eduardo, por outro lado, não teve direito ao afrouxamento de pena, mas fugiu da cadeia em novembro de 2020. Tais fatores mobilizaram os sobreviventes do crime e familiares das vítimas a protestarem contra o que consideram impunidade.